Bem, na primeira etapa nós falamos sobre o desenvolvimento infantil, as etapas de desenvolvimento infantil, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de alfabetização. Né? Existem inúmeros métodos, existem diversas formas de alfabetizar uma criança, de ensinar uma criança, mas é dever dos professores alfabetizadores conhecerem os melhores métodos e as estratégias que mais funcionam, que mais são utilizadas no dia a dia de uma sala de aula. Então, assim, qual é o melhor método? Qual é o método que melhor funciona? Né? Se nós formos falar de métodos, eu não posso dizer que um é melhor do que o outro ou que um funciona menos que o outro. Todos funcionam. O que vai diferenciar é o modo como vai aplicar esse método. Então, assim, eu posso dizer que determinado método foi o melhor para minha turma, mas ao mesmo tempo que foi o melhor para minha turma, tem aqueles 5, 6 alunos que, do mesmo jeito que eu tentei ensinar para os outros, eles não aprenderam. Então, assim, é isso que diferencia. Então, as crianças são diversas, nós lidamos com a heterogeneidade na sala de aula, então a gente tem também que não deixar ninguém para trás. Nós temos que conhecer os outros métodos para poder chegar e alcançar todas essas crianças. Basicamente, os métodos eles estão divididos em 3 partes, vamos dizer assim. Então, são os métodos chamados de métodos sintéticos, métodos analíticos e métodos globais. Esses são os principais nomes que vocês vão ouvir por aí. Então, assim, o que são métodos sintéticos? Os métodos sintéticos, a gente pode falar de 3, pelo menos. Aqui eu tenho o sintético chamado de alfabético ou soletração, o método sintético de alfabético, soletração, ele é aquele método que vai ensinar a criança a memorizar as letras do alfabeto. Então, sabe aquelas apostilas que a gente trabalhava, que a gente aprendeu a memorizar? Aquelas cartilhas que eram utilizadas, então era esse método que estava sendo utilizado naquele momento e que até hoje também existe nas salas de aula e muitos professores utilizam e têm sucesso com ele porque também funciona. Então é isso que eu venho dizer aqui. Não existe um método que supere todos, mas também assim, é importante conhecer e saber a limitação de cada método. Por ser um método de memorização de letras, vamos dizer assim, ele não deixa que a criança faça muitas reflexões sobre o que ela está lendo. Então, de repente, esse pode ser uma falha desse método. Você ensina a criança a memorizar as letras, mas você não está letrando essa criança, que é a grande discussão atual. Porque as crianças, a alfabetização é uma coisa, letramento é outra. Então, alfabetizar, a gente chama aquele puro ensino de fazer a criança memorizar letras, sílabas e palavras, mas não fazer aquela reflexão a respeito do significado. Ainda nos métodos sintéticos, a gente pode citar o método fônico, ou conhecido também como método fonético. O que é um método fônico? Ele também vai trabalhar cada letra do alfabeto, mas ele é diferente. Ele vai trabalhar a questão do fonema associando ao grafema. Então, vai trabalhar o som do B, do C, de todas as letras. Então, ele vai ensinar, por meio desse método, a criança a ouvir o que ela está falando. Então, é diferente de eu fazer a criança memorizar a letra A, B, C, D e eu falar assim, escuta o A, esse aqui é o A. Então, a criança aprende a falar direito aquela palavra, aquela letra, ela ouve o que ela está falando e isso vai auxiliar ela a fazer outras reflexões mais à frente. Por exemplo, esse aqui é o B. Então, qual é o sonzinho que o B faz? O B faz assim, B, B. Então, no momento que ela for chegar na parte das sílabas, de aprender as sílabas, o professor possivelmente vai dizer para ela como é que é o som do B. Então é B. E agora você vai juntar com o som do A. Então vai formar Ba. Então essa é a diferença do fônico pro alfabético.
né? Porque o alfabético vai memorizar simplesmente. E o fônico, ele vai também ajudar a memorizar, mas ele vai ensinar a criança a ouvir o som. Outro método sintético, o que são os sintéticos? Recordando, né? Não sei se falei logo no início. Os sintéticos são aqueles que partem de uma partícula pequena e vai trabalhando isso, vai aumentando o nível pouco a pouco, mas ele parte da unidade menor que tiver, que no caso é a letra. Outro sintético é o chamado de silábico. O método silábico, como a gente já está ouvindo, ele parte das sílabas, então ele vai trabalhar a partir das sílabas. Então eu já parto do ba, bé, bi e vou ensinando para a criança essa memorização de sílabas. Então aqui eu volto de novo para a parte de memorização. Agora a gente parte para a segunda etapa, que são os métodos analíticos. Então, analíticos, a gente já subentende que faz análise, né? Então, vamos lá. Analítico, nós temos aqui a palavração, né? Muito utilizada nas salas de aula de alfabetização. O que é a palavração? É fazer a criança memorizar uma palavra. Então, eu faço a criança memorizar a palavra boneca, memorizar a palavra bola, e vou fazer depois ela relacionar essa palavra com as figuras e fazer ela simplesmente memorizar essas palavras. Então, é a memorização de palavras. Funciona? Sim, funciona. Mas tem também os seus desafios, né? Tem crianças que vão aprender com esse método e tem outras que talvez não compreendam, que elas precisem voltar num método mais sintético para poder ela compreender. Ou então, uma criança que vai partir lá de um método mais avançado e vir chegar nessa partícula menor. O próximo, então, é a sentenciação. O que é a sentenciação? Também faz parte do analítico, né? A sentenciação, ela é o estudo de uma sentença ou de uma frase. Então, ele vai partir de uma frase. A partir do momento que eu trabalho aquela frase, o significado dela, exploro isso com a criança, aquela frase, um menino caiu da árvore. Uma frase não deixa de ser uma sentença que eles reconhecem o que está acontecendo. Então, o que é um menino? Por que ele caiu da árvore? Porque ele subiu? Vocês têm uma árvore perto da casa de vocês? Qual é a árvore que tem na tua casa? Então, é esse o trabalho do professor. Ele vai trabalhar a partir de uma frase. Depois que ele explorar tudo que ele tiver que fazer com essa frase, é que ele vai trabalhar as menores partes, cada palavra, cada sílaba, cada letra. Então, também é um método bem legal de trabalhar partir da frase. Então, o professor já vai mostrar a frase e vai trabalhar cada partícula, né? Depois da compreensão do aluno. Então, aqui a gente vê que o professor, ele não está apenas ensinando a memorizar, mas ele está ensinando o aluno a fazer reflexões, fazer análise do que ele está escutando. Isso também parte muito da interpretação. É aqui que a gente trabalha também a parte de interpretação textual. O fato de perguntar, mas o que aconteceu? Tem uma árvore, como é que era essa árvore? Isso já é interpretação de texto. E a gente já está trabalhando com a criança. Bem, nós temos também, já falamos dos métodos sintéticos, métodos analíticos, e a gente passa agora para o método global. O que é o método global? Global significa algo mais amplo, né? Então, a gente vai estar falando aqui de partir do ensino de textos. Você pega um texto, passa bastante tempo trabalhando aquele texto, não é só uma aula, são várias aulas que o professor explora bem aquele texto. Digamos, aquele texto do meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. É um texto relativamente curto, mas o professor pode, de repente, fixar na parede da sala e ficar trabalhando com o aluno e memorizar algumas palavras, depois ele vai memorizar palavras, né, como eu falei, trabalhar a questão das sílabas,
trabalhar também a questão da análise do texto, interpretação. Então, ele parte do texto para as partículas menores. Vê bem como é diferente dos outros, né? Um parte da letra, outro parte da memorização da letra, outro parte da sílaba, o outro já é da frase, e esse último global, ele já parte do texto para a unidade menor. Por que é importante saber isso? Porque quando a gente tem uma turma de alfabetização, são em média 25 ou mais alunos, né? E desses 25, tem 5, cada grupo de 5, ele aprende de uma forma, né? Então, eu não posso simplesmente trabalhar o método fônico com toda a turma o ano inteiro, porque tem aluno que já está muito mais avançado e que já lê até frases, né? Então, eu tenho que avançar e conhecer outros métodos para eu ter jogo de cintura para não deixar nenhuma criança se desestimular, porque é ruim tanto para quem está atrasado quanto para quem está muito à frente. Então, vai dar expertise do professor saber um pouco mais sobre isso. Além desses métodos aqui, que já foram explicitados, né, sintéticos, analíticos e globais, tem um método também que é chamado método sociolinguístico. Eu não vi, talvez seja uma falha minha de pesquisa mesmo, eu não vi, assim, de onde ele parte, né? Sintético, ele não é analítico também, não sei se ele é analítico ou global, não sei, mas é um método sociolinguístico. O que é esse método? Ele é muito baseado na teoria do Paulo Freire, que trabalha o significado de palavras do dia a dia da criança. Então, o que o Paulo Freire fazia? Segundo o que é exposto na teoria de Freire, ele ensinou trabalhadores, então, com palavras do dia a dia dos trabalhadores. Então, se a gente for partir do método Freire para crianças, a gente tem o sociolinguístico. Então, a gente vai partir de uma palavra do cotidiano da criança e explorar. Então, por exemplo, eu tenho a palavra boneca, que é do dia a dia das meninas, né, principalmente. Então, boneca. Eu escrevo a palavra boneca, né? A partir desse momento, eu faço análise, pergunto dela, faço a interpretação. Ah, você tem boneca? Quantas bonecas? Então, vocês sabem o que é boneca? Ah, eu não tenho, mas a minha irmã tem. Aí o professor explora muito esse significado. E o que ele faz? Aí ele parte para todos esses métodos que a gente já falou. Ele vai trabalhar tanto a palavra, quanto o som das letras, quanto a parte alfabética de memorização e frase com isso, né? Assim, também é um método que funciona muito, então dá pra ver que todos funcionam. Ah, mas no meu tempo as crianças aprendiam mais. Não, no teu tempo era daquele jeito porque era um método que o teu professor sabia. Foi o método que ele mais dominava para te ensinar. Mas nem todos os colegas da tua sala, naquele tempo, aprenderam, porque ficaram em dívida desses outros métodos. Então, é importante a gente conhecer, né, o ponto de partida. Na minha última turminha de alfabetização, eu tinha 32 alunos, e desses 32 tinha 6 alunos que eram muito, muito, muito espertos e já tinham capacidade de estar até no segundo ano. Como é que eu ia dar aula, ensinar letras do alfabeto e deixar eles para trás? Então não podia deixar que eles se desestimulassem. Então é nesse momento que o método sociolinguístico foi utilizado. Então eu partia da palavra, a partir da palavra, né, digamos assim, sapato. Aqueles alunos que precisavam estudar cada letra, eu ensinava letra a letra, enquanto os outros que estavam muito avançados, eu pedia para eles escreverem frases, eu pedia para eles fazerem outros tipos de atividades dentro da sala de aula mesmo. Então, eu elaborava jogos que dava para todo mundo brincar junto, né? Bom, eu espero ter ajudado. É importante a gente saber disso, tanto professores quanto pais também. Grande parte dos meus amigos, os que não são professores, são pais de crianças.
E daí a iniciativa de começar a conversar um pouco mais sobre isso e compartilhar um pouco de conhecimento do que eu sei. E eu tenho certeza que também vou aprender muito com o feedback que vocês derem aí. Então, espero estar contribuindo e estou muito feliz, assim. Isso não é parte de ser blogueira e tal, não é essa a intenção. A intenção maior aqui é contribuir, uma vez que não dá para estar ajudando o filho de cada um. Então vamos ampliar essa nossa conversa, né? E aqueles interessados que tiverem dúvidas e precisarem de outras opiniões e sugestões, aí manda um direct ou então manda uma mensagem mesmo, que são meus amigos, né? E a gente vai conversando a respeito disso. Então, é isso aí. Até o próximo, a gente conversa mais. Tchau.